eu vou deixar gravado essa aula para depois eu poder disponibilizar para caso alguém que vai fazer o anatomia e não conseguiu assistir, tá? A gente não ia gravar, mas a gente decidiu gravar porque algumas pessoas não vão conseguir assistir hoje. Aqui o modo mãe também estava intenso até agora. Você nós não estava fazendo brigadeiro para a meninada. 5 minutos atrás estava firme aqui no brigadeiro. Pessoal, o que é a ideia? A ideia é que a gente consiga... Deixa eu só colocar aqui, marcar. Bom. A ideia é que a gente consiga hoje trazer uma introdução um pouquinho de algumas dicas, né, para quem vai fazer anatomia. E aí o que eu quis fazer esse aulão? Para conseguir já começar a fazer a revisão antes do curso começar, porque a gente ganha mais tempo, né? Pessoal, para quem está com o áudio aberto, eu vou pedir para fechar o áudio, porque está dando diferença no barulho, tá? Stalking é um sinal de alerta, é um sinal de perigo. No caso da... Estou pedindo aqui para desativar o som de todo mundo. Se vocês puderem deixar as câmeras ligadas, por favor, para quem está entrando agora. Bom, então o que é a ideia, né? A gente começar a falar um pouquinho, fazer uma revisão, que é a mesma revisão que eu daria no começo do curso de anatomia. Eu estou antecipando essa revisão para quando a gente entrar no curso, a gente já começar com a teoria do curso, tá? É muito conteúdo, então a gente vai ter uma noção do que é o sistema, né? Vamos criar uma bagagem visual sobre o que é o sistema no curso. E além da gente começar a criar esse dicionário das imagens, de como é o corpo por dentro, de como as coisas funcionam, qual esse órgão está relacionado a qual sistema, né? O que eu vou olhar quando eu começar o curso de anatomia. Então, essa aula é muito mais para a gente conseguir revisar algumas coisas do próprio Theta Healing, coisas de básico, avançado e digging. Tá? Então, eu trouxe isso mais para poder dar alguns toques, algumas dicas que eu sinto que foram importantes para mim quando eu fiz o anatomia. E aí, uma das coisas que é importante a gente pensar é o seguinte: ele é um curso que ele traz à tona muitas questões, né? O anatomia, talvez tudo que você nunca quis olhar, todas as coisas que você correu, todas as coisas que você evitou olhar na sua vida, o curso ele traz esses processos à tona. Só que ao mesmo tempo, acho que a gente escuta as pessoas contarem, não, no meu curso foi assim, no meu curso foi assado, e teve assim, uma pessoa teve isso, outra pessoa teve aquilo, e eu acho que o que eu tenho sentido um pouco da turma é como se fosse um pouco de um medo coletivo dos processos, né? É como se a turma, no geral, né, das pessoas que estão no curso, dessa energia do curso, como se as pessoas já estivessem vibrando um pouco nessa energia desse medo de olhar para esses próprios processos. E se a gente começa a vibrar nessa energia do medo, a gente vai entrando naquele modo de sobrevivência, né? Então, a parte da gente que precisa sobreviver começa a ficar sem parar girando e pensando nesse medo, nesses receios. E aí podem ser que comecem processos no corpo, então começa, eu tô com uma alergia de pele, começou essa semana, agora eu tô gripada, agora eu tô isso, tô com dor de cabeça, tô com aquilo, que são todas as coisas que podem começar a acontecer a partir do momento que a gente decide fazer o curso, né? Às vezes a gente começa a sentir muitas energias antes mesmo do curso acontecer. Eu não lembro nos meus cursos, nas 2 vezes que eu fiz anatomia, eu não lembro de ter sentido energia antes. Não lembro de ficar com coisas, processos e tal. Eu lembro que, assim, no dia do curso, no primeiro dia, muitas coisas subiram para mim e algumas coisas me engatilharam no primeiro dia, só que eu percebo que é muito simples, é questão de você sentar e você se trabalhar. Então, se você percebe que você já está vivendo alguns processos, primeiro eu queria que vocês olhassem um pouquinho para o sistema de crenças em relação a fazer o curso. Em qualquer nível eu tenho medo do anatomia, em qualquer nível eu tenho receio de ter algum tipo de catarse no curso da anatomia. Eu vou fazer uma lista de crenças e vou passar para vocês no grupo, que eu quero que vocês se limpem disso antes do curso começar.
Em qualquer nível, preciso ter catarse no curso para que eu possa sentir que esse valor valeu a pena. Então, assim, também existem crenças que estão relacionadas a você falar: "Nossa, ele é um curso que o investimento dele é alto, então para valer a pena eu preciso ir virar do avesso. Nossa, preciso ir passar um monte de processo, preciso ver viver um monte de catarse ali para olhar e falar: 'Não, foi um curso que mudou a minha vida'". E não necessariamente para a gente ter essa mudança de vida, para a gente conseguir sentir todos esses processos, a gente precisa virar do avesso. Não necessariamente precisa ser através de dor e de sofrimento, né? Os processos, eles podem ser leves, os processos podem ser tranquilos. Então, eu sugiro muito que antes de começar o curso, que vocês comecem a se liberar dos medos de passar pelo curso, né? Dos medos de viver as questões dentro do curso. E é engraçado porque olhando o manual do Havaiano, ela traz muita orientação para os instrutores, né? Então, assim, ela fala: hoje a sua turma, eles vão começar a. Todo mundo vai eleger uma pessoa da turma que as pessoas meio que não gostam tanto dessa pessoa. Então, assim, a Havaiana conta umas coisas muito diferentes, assim, muito interessantes que ela fala que vai acontecer em cada dia de cada sistema. Por quê? Porque processos sobem à tona. Ah, hoje eles vão ter muita raiva dos pais, porque a gente vai trabalhar essa energia, né? Então, ela vai trazendo o que o instrutor deve esperar do comportamento dos alunos naquele dia. E, querendo ou não, sentar numa sala de aula por 15 dias faz voltar à tona muitas questões da época da escola. Então, eu sugiro que vocês trabalhem dores que vocês têm da época da escola também. Então, às vezes, assim, nossa, eu lembro da escola, eu ficava agoniada, porque eu sempre era a pessoa que sentava no fundão, eu era sempre o nerd que sentava na frente, e eu sentia que eu tenho muita raiva porque tinham dias que as pessoas tomavam o meu lugar, porque às vezes você senta quase todos os dias no mesmo lugar na anatomia, mas aquilo não significa que aquele lugar é seu. Às vezes, durante 10 dias você sentou no mesmo lugar, mas se no 11º alguém vem e senta naquele lugar, tá tudo bem, aquele lugar não é seu, né? Os lugares, eles não são fixos no curso, cada dia, cada pessoa pode sentar num lugar. Então, já começar a antecipar essas questões, para vocês conseguirem se trabalhar no que vocês viveram, talvez na época da escola, que pode ter sido uma experiência ruim, que tá ali uma parte de você, né, que a gente chama quem já fez você o criador. Quem aqui já fez você o criador? Levanta a mão para mim. Tá. Quase todo mundo, né, que tá aqui já passou pela experiência do Você é o Criador. Legal. O Você é o Criador, ele é um curso que ele ajuda muito para quem vai participar do Anatomia, né, tanto para você compreender os seus próprios processos, como para fazer o digging mais rápido. Então, quando a gente faz o digging com as 4 perguntas, ele é muito mais rápido, tá? Dica para quando a gente estiver trabalhando nos sistemas. Ah, eu acho que ao invés de falar as dicas dos sistemas, eu vou deixar isso por último. Vou começar fazendo um pouquinho da revisão, para a gente poder entender o que a gente mais vai usar de ferramenta ali na anatomia. Então, por exemplo, vamos começar do zero, do zero, do zero. A anatomia ele é dividido em algumas partes, né? A gente tem alguns exercícios que são exercícios novos que vocês vão fazer para poder trabalhar a sua capacidade de leitura, a sua capacidade intuitiva. Então, a gente vai ter exercícios novos. A gente tem exercício de leitura todos os dias e a gente vai trabalhar para vocês começarem a fazer leituras mais rápidas. Então, eu vou falar: tem 5 minutos para poder escanear essa pessoa. Agora vocês vão escanear em mais rápido, mais rápido. E aí vocês vão começando a fazer os escaneamentos cada vez mais rápido. E quando a gente começa a fazer os escaneamentos, dicas que eu acho que são importantes. Você entender o que te engatilhou dos escaneamentos, às vezes o tempo do escaneamento, e deixar um bloco escrito gatilhos. E aí você vai escrever lá tudo o que você percebe que está te incomodando para você não deixar nada passar para você conseguir se trabalhar depois. Na maioria das vezes não dá tempo de trabalhar tudo no curso, e é muito importante que você chegue no dia seguinte zerada do sistema de crenças do dia anterior. Então, provavelmente, vocês vão sair do curso e vocês ainda vão ter que se trabalhar para conseguir liberar tudo que teve do sistema.
Gabi, vão ter pessoas que vão olhar e vão ter uma crença de determinado sistema, 2, 3, pouquíssimas crenças. Tem pessoas que vão chegar num determinado sistema e vão ter mais de 20, 30 crenças daquele sistema. Então, isso não precisa desesperar, né? Tem uma dinâmica que eu uso que ajuda muito, nos 2 anatomias eu usei isso e me ajudou muito, que é, vamos supor que de uma lista de, sei lá, 60 crenças, eu tenha 59 crenças. Eu vou enumerar de 1 a 59. Se eu tenho 30, eu vou enumerar no meio das crenças ali, de 1 a 30, todas que deram para mim. Vou perguntar para o criador, qual é a crença que eu vou trabalhar que vai fazer mais crenças caírem? E aí vem para mim que é a 22. E aí eu leio a crença 22, eu falo, nossa, mas não tem nada a ver, uma crença tão nada a ver. E aí, se você começa por essa crença, que é a 22, ela vai fazer mais crenças caírem. Então, às vezes, vocês não se desesperarem se você viver que aquele sistema deram muitas crenças para você. Porque não significa que você vai ter que fazer 59 diggings. Significa que você vai fazer um digging, talvez um pouco mais extenso, e através desse digging, muitas outras crenças vão cair. Então, por isso que é legal eu fazer esse negócio de numerar e perguntar para o universo qual é a crença que vai fazer mais crenças caírem, tá? E aí o curso, ele tem algumas divisões. Ele tem uma parte que são os exercícios de escaneamento, que tem todos os dias a gente faz escaneamento. Tem outra parte do curso que tem filme, tem outra parte do curso que tem teoria, e tem outra parte do curso que a gente vai fazer as trocas de atendimento. Ah, os cursos, e aí o que que acontece? Às vezes, na troca, na dinâmica, na troca com a pessoa que você escolheu ali para trocar atendimento de teta, o que vai acontecer é que no curso a gente tem pessoas que vêm de muitas escolas, né, de diferentes instrutores. E a gente percebendo que vem, que cada pessoa tem uma maneira de fazer o digging, às vezes não necessariamente a pessoa que você vai sentar para trabalhar faz o digging exatamente como você está acostumado a fazer. E eu vou contar, tá? Na minha experiência. Começava a trocar, fazer as trocas com as pessoas e chegava e falava: Nossa, meu Deus, não tem nada a ver com o que ela tá me perguntando. Nossa, a pessoa tá viajando. Nossa, que dia péssimo, né? Ali, vinha na cabeça. O que que eu fazia? Ficava ali de boa, só recebendo o digging e tal. De repente, a pessoa dava um 360, pegava um negócio, costurava dali, 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 dali. Eu ficava chocada. Como é que você fez isso? Até então, um digging que não tinha sentido nenhum para mim. De repente, a pessoa veio, uniu todas as pontas, costurou tudo, fez tudo conectar, e eu fiquei assim, chocada. Então, às vezes, não fique, primeiro, não gere expectativa que a pessoa que você está trocando vai resolver a sua vida. E ao mesmo tempo tenha compaixão para poder receber. Porque de todas as pessoas do curso, por que que você sentou justo com essa pessoa? Por que que você teve que trocar justo com essa pessoa? Né? Se é uma pessoa que te engatilha ali, já senta e já resolve o gatilho. Estou engatilhada com essa pessoa, não sei por que, preciso sentar e me trabalhar. Para evitar que tenha essa energia infantil dentro do curso. Né? Eu vou trazer para vocês um discurso inicial no curso sobre os estados do ego, porque nesse curso eu quero muito que todo mundo esteja no modo adulto, não nessa coisa de fazer fofoca, e isso vem mais da energia da criança. Então, como a gente senta na sala de aula, é natural que o nosso subconsciente faça a gente voltar no tempo, nas fofocas da escola, nas briguinhas que tinham, nos grupinhos de patotinha que vai formando. Então, assim, são 15 dias, né? E 15 dias sem folga. Na hora que você pensa assim, tô aqui, a primeira semana é a semana que a gente sente mais desafio por conta dos sistemas, tá? E se você passou da primeira semana, relaxa, porque as outras semanas são bem mais tranquilas. Então, a primeira semana é a sua adaptação, uma coisa que eu vou falar que pensem assim, tenham isso na mente de vocês. Não senta na cadeira do curso pensando por que que eu fiz esse investimento? O que que eu estou fazendo aqui? Ah, mas eu não sei se eu deveria estar aqui. Eu acho que eu me arrependi. Já cancela. Começou a vir esses pensamentos, a autossabotagem já cancela para você não ficar passando mal dentro do curso. Pensa como um adulto. Se você está fazendo esse investimento, é porque existe alguma coisa que você está vendo nesse curso que pode trazer para você de autoconhecimento.
existe alguma coisa nesse curso que vai trazer para você um aprofundamento em quem você realmente é. Então, se você está comprado nessa ideia, se você está investindo nesse projeto, tome essa decisão no seu adulto, né? Então, pera, eu estou investindo nesse projeto. A partir do momento que eu sentar na cadeira, eu já sentei, acabou. Eu já sentei, eu vou me trabalhar, eu vou fazer novos amigos, eu vou me abrir para poder receber, eu vou conseguir compreender que se uma pessoa vem trocar atendimento comigo e não consegue trabalhar em mim o que eu esperava, eu entendo que isso faz parte do meu processo de evolução, o que eu preciso aprender tendo esse tipo de atendimento agora, e no final das contas, todo mundo vai trocar com todo mundo, né? A gente vai ter experiência de trocar diggings com quase todas as pessoas ali do curso. E se não for no digging, vai ser na hora do almoço, né? Porque como que vai funcionar a nossa dinâmica de almoço do curso? O almoço vai ser num restaurante que é a 2 quarteirões do curso. Então, a gente vai ter uma van que vai buscar a gente da casa e andar 2 quarteirões, deixar a gente no restaurante. O restaurante ele tem todos os tipos de comida, desde vegetariano, vegano, eles têm muita opção no buffet e é à vontade e já tem bebida inclusa, né? Então a gente vai almoçar nesse restaurante todos os dias. E, e aí a gente vai ter um espaço no restaurante separado para gente, que é a galera do curso. Então a gente vai ficar meio que ali enclausurado casa, enclausurado restaurante, né? Quem quiser ir voltar a pé, porque são 2 quarteirões para poder esfriar a cabeça, pode também. E na lateral da casa tem tipo um bosque, né? Não sei se vocês viram no vídeo que tá no Instagram, ele mostra um pedacinho do bosque que tem ali do lado da casa, que é um lugar super gostoso para dar uma volta, para esfriar a cabeça. Tem a praia também no final do dia, quem quiser ir trocar de ir na praia. Vai estar um pouquinho frio, né? Vai estar ventando um pouquinho, mas tem a praia também. E a escolha desse curso, do lugar desse curso, foi muito pedindo orientação para que o universo mostrasse o lugar mais elevado, né? Então, a escolha de Florianópolis teve muito a ver com a energia da ilha também. E com a energia dessa casa especificamente. Essa casa, ela foi escolhida a dedo para que pudesse ter o curso ali, porque ela já está voltada para questões espirituais, ela já é um lugar que tem aula de yoga, é um lugar que trabalha com cursos de autoconhecimento, então já tem essa vibe ali. E aí, falando sobre essa questão dos processos, então, assim, o que eu queria já adiantar? O anatomia não precisa ser doloroso, o anatomia não precisa ter catarse, o anatomia não precisa ser um processo de dor e sofrimento. Você pode fazer os seus processos serem leves. Isso pode ser uma viagem incrível, pode ser divertido, né? Você pode ali você vai se conectar com pessoas, estejam abertos para poder se conectar com as pessoas que estão no curso. E para quem está ficando em quartos junto com outras pessoas, eu super sugiro que vocês ancorem a energia do adulto, de colocar os limites, de combinar antes o que é legal para você, o que não é, se tá tudo bem trazer pessoas do curso para dentro do quarto ou não. Se você, que horas você costuma dormir, dorme de luz acesa, dorme de luz apagada. Então, já discutir todas essas questões burocráticas antes, para vocês fazerem a regra do quarto, para não ter nenhum tipo de conflito infantil durante o momento do curso, tá? Então, para quem vai dividir o quarto, eu sugiro que vocês estabeleçam essas regras antes de começar. Não, mas imagina, a menina que eu vou ficar no quarto é super amiga, a gente é brother, a gente tem super intimidade. Combinem antes as regras do quarto, mesmo que você tenha super intimidade com essa pessoa, porque isso vai ser primordial para que vocês possam respeitar o espaço uma da outra. Vão ter dias que você vai chegar e que você não vai estar a fim de fazer digging, você só quer apagar a luz, você quer dormir. E aí, às vezes a gente fala assim, nossa, mas dá tempo. São 6 da tarde, você já tá assim, doido para deitar, para descansar, e no dia seguinte você já tem que acordar, e você tem que acordar um pouco mais cedo, porque aí tem que se arrumar, porque aí tem que chegar no curso. Então parece que você fica assim, meio sem parar, sem parar, sem parar. Digging, 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 curso, filme, exercício, digging, leitura, curso, filme. Só que tudo isso, eu lembro que, para mim, né, foi muito importante entender sobre os sistemas do corpo. E aí eu estava muito na dinâmica aqui de entender os sistemas para poder explicar para vocês e tal. Eu falei, cara, quer saber? O meu negócio é explicar a crença. Eu vou conseguir
chegar para a galera e conectar e explicar todas as dicas que a Vaiana traz. Eu vou trazer todos os insights que ela trouxe, tudo que eu anotei quando eu fiz o curso as 2 vezes, e compartilhar com vocês esses insights, né? Então, essa parte dos sistemas do corpo, eu vou colocar vídeos para vocês de professores de cursinho explicando cada sistema. Já passei alguns vídeos para vocês no grupo do Telegram, que são vídeos que vocês não vão precisar daquela base para poder fazer o curso de anatomia. Você não precisa daquela teoria. Mas saber aquela teoria é muito legal, porque ali está falando das vitaminas, das proteínas, né, dos aminoácidos, dos lipídios. São todas as coisas que fazem parte e compõem o corpo humano. E aí todos os órgãos, eles estão atrelados a essas dinâmicas. Então, cada dia a gente vê um sistema, né? Cada dia é um sistema do corpo. E todos os dias a gente vai ter pelo menos 2 trocas de digging. O foco do curso não é demonstração de digging, né? A Vaiana fala, não demonstre digging todos os dias, porque senão a galera vai ficar numa expectativa absurda de ser chamado para essa demonstração do digging. E vão ficar super chateados se não forem escolhidos. Então, tipo, o foco não é ensinar para as pessoas a fazer digging. Você não está ali para ensinar a fazer, eles estão ali para se trabalhar. Então, isso é uma orientação que fica muito clara. E aí, então, eu queria relembrar um pouquinho algumas coisas do digging, né? Para quem nunca fez curso comigo, para quem vem de outras escolas, eu queria mostrar um pouquinho da estrutura do digging, como eu trabalho com digging, e talvez introduzir mais uma forma, né, de olhar para isso. Eu vou dar uma revisão para vocês também da questão de pegar na mão, né? Porque a gente está no mundo online e no mundo online a gente, para quem começou a fazer os cursos no Teta online, não teve nenhum presencial, no Anatomia vai ter essa chance de ter a experiência do presencial. E no Anatomia a gente tem exercícios muito de você conectar e você pegar na mão da outra pessoa, né? Então vão ter algumas trocas que você vai pegar na mão, vão ter outras trocas que você não vai pegar na mão da pessoa. Existe, através do toque, uma sensibilidade maior para acessar o sistema de crenças da outra pessoa. Isso é uma coisa que, inclusive, eu venho testando muito aqui em casa agora com as meninas, que tem tanto tempo que a gente não faz sessão pegando na mão, e aí eu tenho testado muito com as meninas aqui a capacidade de encostar na outra pessoa e já perceber o que aquela pessoa precisa trabalhar. Então, a leitura fica muito mais rápida quando a gente encosta na mão da outra pessoa. Então, essa parte do toque a gente vai ter no curso, né? Então, no curso eu vou fazer uma revisão da questão de pegar na mão, onde senta, como vira, como não vira, tá? Vou trazer um pouquinho disso. Mas eu queria começar relembrando para vocês um pouquinho, antes de começar a falar sobre o digging, a questão do que a gente aprende no básico e do que a gente aprende no avançado. O curso do básico, a gente começa trabalhando a parte de entender as trocas de crença. Então, a gente aprende as crenças de nível central, genético, histórico e alma. Esses 4 níveis de crença, para quem já viu o curso do Você, o Criador, eles se subdividem, né? E quem não assistiu o Você, o Criador ainda vai perceber essa subdivisão quando assistir o curso. Então, no básico, a gente aprende a testar a crença em cada nível. Como que testa a crença em cada nível? Você vai fazer o zíper da base da coluna ao topo da cabeça, de olhos fechados. Sim, sim, sim. Vê se o corpo vai para frente. Não, não, não. Vê se o corpo foi para trás. Isso sempre você sempre regula o pêndulo do corpo antes de fazer um teste muscular. Para fazer o teste muscular, precisa estar hidratado. E se você não tiver hidratado, você pode dar um comando para que você esteja hidratado. Se o teste está trocado, você faz o comando para regular a polaridade do campo. E aí, como que eu testo em cada um dos níveis, né? Eu vou testar, por exemplo, a crença eu me odeio. Eu me odeio no nível central. Não. Eu me odeio no nível genético. Não. Eu me odeio no nível histórico. Deu que sim. Eu me odeio no nível de alma. Deu que sim. Então, para você testar em cada um dos níveis, é só você dizer a crença e você dizer o nível que você está testando. Isso vai ficar muito mais fácil para você identificar em qual é o nível que está aquela crença da pessoa. Gabi, você sugere, então, que no curso do anatomia a gente teste primeiro os níveis para saber aonde a gente vai trabalhar? Não necessariamente. Você pode começar, se você fizer o teste dos níveis, vamos supor que deram poucas crenças, às vezes deram, sei lá, 10 crenças, isso é pouco para anatomia, né? Deram 10 crenças do sistema.
Você pode testar em que nível que ela tá, para já facilitar para a pessoa que tá ali, que vai fazer a troca com você, porque se a crença era no genético, você já começa ela aqui. Quantas gerações para trás começa o padrão de se sentir sozinha? Então, se você sabe que está no genético, você já vai começar pelo braço. E quando a gente não sabe o nível que tá, a gente começa cavando no central e às vezes a gente pula para o genético. E isso você acaba investindo mais tempo no atendimento. Se você já sabe direto qual é o nível que tá, é só você fazer o exercício de colocar a mão no braço e já ir direto para o genético. Então, eu sugiro que, para quem tiver mais facilidade, já detectar que nível que tá, e isso vai ajudar a ser mais rápido ali o atendimento. Gabi, mas eu tenho as 4 perguntas do Você, o Criador. Você não precisa testar o nível. Você pode ir direto ali, você pode perguntar para o criador, que nível que essa crença tá, e o criador pode trazer isso para você. Tudo que você acha que você não aprendeu no Teta até hoje, tudo que você se sente inseguro com a técnica, você acaba colocando tudo em prática e aprendendo na anatomia. Ai, não me sinto tão segura para fazer o digging. Não é só você. Muitas pessoas também não estão seguras para fazer o digging. Então, na hora que você faz o digging, vai ter uma hora que você não, você até esquece que você tem medo de fazer o digging, porque você já tá ali na vibe, você já consegue resolver, a crença já cai para aquela pessoa. Ah, e aí também evitar, galera, de fazer muito a patota, né? Tipo, eu só troco com a Carol. Aí não, então eu só troco com a Roberta. Não ficar muito ali só você e outra pessoa, justamente para você se dar a chance de conhecer outras pessoas. E eu lembro que eu me surpreendi muito com diggings de pessoas que eu não conhecia. Tá? Eu lembro que para mim foi, nossa, olha isso, o digging dessa pessoa é incrível. Nossa, a gente ficava, né? Troca com ela, o digging dela é muito animal, troca com ela, troca com ela. E aí, dessa forma, a gente foi rodando muitas pessoas no curso. Ele é um curso que a gente não tem muito pouca gente, então vocês vão ter para onde correr, né? Eu brinco que ali no meu curso de anatomia, quando eu fiz a primeira vez como praticante, era um grupo muito pequeno, então ou eu estava num trio ou eu estava numa dupla, e se eu não queria trocar nem no trio nem na dupla, eu tinha que trocar ou com o trio ou com a dupla. Então não tinha muito para onde correr ali, não tinha como eu trocar com muitas pessoas, né? E a gente já vai ter esse giro maior ali, a gente vai poder trocar com pessoas diferentes. E então, revisando um pouco a parte da gente para a gente poder começar, vamos supor que eu percebo uma crença. Gabi, como é que eu começo a trabalhar uma crença? A crença é eu sempre me sinto sozinha. Aí, como que eu começo a trabalhar ela? Eu preciso conduzir a pessoa em teta? Não, não precisa conduzir a pessoa em teta para começar a trabalhar, a não ser que ela esteja em gama. A gente só sobe a outra pessoa em teta se ela tá nossa senhora, ai, nossa, vim correndo, nossa, acho que quase que eu perdi meu horário, não sei o que tal. A pessoa tá ali muito agitada, você conduz ela em teta. Se ela não tá agitada, automaticamente o seu cérebro vibrando em teto da outra pessoa também, por ressonância, vai vibrar em teto. E aí, como que você faz para poder começar o digging dela? Então, tá bom. Então, fecha os olhos agora, concentra e me diz, por que que você acredita que você sempre fica sozinha? Tipo, eu sempre acabo sozinha. Vamos supor que essa é a crença. Tá bom, então me diz, por que que você acha que você sempre acaba sozinha? Aí a pessoa fala, porque a vida é muito cruel. Nossa, essa frase já é genético. A vida é muito cruel, você já desenterra isso aí, já saca que é genético. E aí, às vezes, você não vai saber nem por que que você está respondendo aquilo, mas você vai dizer a primeira coisa que vem. Então, as crenças sempre começam assim. Como é que começam os genes da anatomia? Tá? Vou pegar aqui 2 crenças do anatomia. Vamos lá, 2 crenças do sistema endócrino. Minha família quer que eu fale. Como é que começa o digging? Fecha os olhos, concentra e me diz, por que que você acredita que a sua família quer que você fale? Aí a pessoa vai dizer, porque eles sempre me sacaneiam. E por que que você acredita que eles sempre te sacaneiam? Porque minha família sempre me passa para trás, porque as pessoas fazem isso, porque as pessoas fazem aquilo. E aí o Jim começa assim, outra crença, nada funciona para mim. Fecha os olhos, concentra. Por que que você acredita que nada funciona para você? E às vezes vem umas respostas que você não sabe nem de onde está vindo. Você fala assim, por que nada funciona para mim? Porque Deus é um cara ruim. Porque Deus faz as coisas não funcionarem para mim. E às vezes você escuta isso e você
você começa a levar, né, o digging para entender qual é a raiz disso. Lembrando que você também pode fazer as leituras antes, tá? Qual que é a crença que você quer trabalhar? A crença é nada funciona para mim. Tá bom, você me dá permissão para eu fazer uma leitura? Sim. Criador, por que nada funciona para ela? Qual que é a crença raiz disso? É o abandono da mãe. Aí eu sei que eu vou cavar até chegar em algum lugar que é o abandono da mãe, que está relacionado com esse abandono da mãe. Então, provavelmente essa crença é de nível central e eu sei que eu vou ter que chegar até na barriga, se o abandono aconteceu lá. Então, as leituras, elas podem te direcionar para onde você vai no momento que você estiver fazendo o digging. Para quem já tem uma capacidade de leitura mais desenvolvida, às vezes você nem pergunta e automaticamente a pessoa fala a crença, você já está vendo aonde que ela é. Mesmo sem você ter feito a leitura, às vezes isso vem automaticamente para você. De tanto vocês trabalharem, de tanto vocês fazerem com outras pessoas, vai ter um momento do curso que vocês já não vão ter medo de nada, nem medo de digging, nem medo de nada, nem medo de sistema. Tipo, simplesmente você está ali, você sabe que você tem que se trabalhar. Nesse curso, às vezes as pessoas falam, né? Nossa, eu tô com muita raiva das pessoas do curso, eu tô com raiva do instrutor, não sei o quê. Eu falo, cara, eu não dou essa possibilidade para as pessoas no curso terem raiva do instrutor, porque a gente está ali num lugar de muita amorosidade, né? Apesar de trazer esse lugar do tipo, olha, para quem são meus amigos pessoais e estão fazendo esse curso, durante 15 dias eu não vou ser sua mãe, não vou ser sua amiga, eu vou ser sua instrutora. Então, todas as orientações que eu vou dar para você vão ser relacionadas à técnica, vão ser relacionadas ao teta. Eu vou estar ali para poder orientar você como eu puder e para tirar todas as dúvidas que você tiver em relação à teoria. Né? Então, a gente acaba tendo que ter um pouco mais de pulso para dar esse curso, porque, por exemplo, se eu entro para poder resolver uma questão para uma pessoa ali, eu vou ter que resolver para a sala toda. E ai de mim se eu não resolver para a sala toda, né? A galera ali nos gatilhos. Então, eu preciso ter uma postura muito mais imparcial. Para quem já fez outros cursos comigo, né? Eu vou ter que assumir esse lugar mais imparcial e por isso tem os suportes energéticos, que são as pessoas que estão ali para poder dar toda a estrutura que vocês precisam, que vão ajudar em um determinado digging ou em outro digging. Então, eu vou estar sempre andando entre vocês e vou estar sempre orientando, trabalha isso aqui você vai descer mais, isso aqui olha um pouco mais para isso aqui. Vou estar sempre dando um ok se você está no caminho certo. Então, eu estou ali, mas eu estou prestando atenção em tudo que vocês estão fazendo. Eu estou escutando os diggings acontecendo. Se der algum tipo de questão ali, eu também estou ali para poder ajudar a solucionar, para ajudar a resolver, tá? Então, sobre essa parte das crenças, você já começar a fazer essa leitura para poder já adiantar esse processo. O que a gente precisa entender sobre os diggings? Os diggings, eles sempre se misturam. Então, não necessariamente você vai fazer uma abordagem do digging de medo e acabou e é só o medo. Não. O digging de medo pode entrar no ressentimento e no final pode acabar num digging de dor. Porque às vezes você vai liberando, 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 chega no final a pessoa fala, nossa, agora eu tô com dor de cabeça. Aí você vai fazer o digging de dor, né? Então, o digging de dor é um que a gente usa muito. Relembrando um pouquinho sobre o digging de dor, quando uma pessoa tem uma dor, o que acontece? Só aumentar a tela aqui. Então, quando a gente trabalha com uma dor de uma pessoa, essa dor, a gente até fez esse exercício hoje no curso do Você é o Criador. Então, quando uma pessoa ela tem uma dor, essa dor ela tem alguns níveis, né? E aí a gente pode entender qual é o nível dessa dor. Então, às vezes, ela é uma dor de intensidade 10, depois ela vira uma dor de intensidade 6, depois ela vai virar uma dor de intensidade 3 e depois essa dor ela zera. Então, qualquer desconforto que a pessoa tem, terminou o digging, eu tô meio com falta de ar, ou eu tô com dor de cabeça, eu não tô me sentindo tão bem, vai pro digging de dor. O que você vai fazer no digging de dor? Você vai começar perguntando qual a intensidade da dor. Qual a intensidade? Aí a pessoa vai dizer, intensidade 10. Tá, então concentra nessa dor de intensidade 10. Qual sentimento você tem em cima, vem para você dessa dor de intensidade 10? Raiva. Quando foi que você sentiu raiva? Quando você sentiu raiva?
Ah, eu senti raiva dessa última troca que eu fiz da menina que trocou comigo. Raiva da menina da troca. Tá. E o que você está aprendendo? O que você está aprendendo com essa raiva que você teve dela? Né? Qual que é o aprendizado que veio disso? Por que você sentiu essa raiva? Ah, eu senti raiva porque ela me deixou aberta. Ela não terminou, deu a hora, ela simplesmente olhou e falou: beleza, vou pôr um band-aid e é isso. Eu tô com muita raiva porque eu fiquei aberta. Ali, colocou um band-aid e não consegui terminar. Ah, entendi. E o que você tá aprendendo com isso? Que se não terminou, porque não era para terminar. Que eu preciso aprender a confiar no Criador. Que se esse digging ficou pela metade é porque eu talvez não estou pronta para olhar para ele nem para poder finalizar isso agora. Ah, então, e aí quando você olha para essa menina e você sente raiva porque ela não finalizou isso em você, por que você sente hoje que você tá que essa raiva tá vindo à tona? Ah, porque qual que é a sua maior dor? Ah, porque isso me lembra as pessoas que me prometeram que cuidariam de mim e depois me abandonaram e não cuidaram mais de mim. Ah, então essa menina que você está sentindo raiva, ela só está relembrando uma pessoa que passou pela sua vida e que talvez não conseguiu ajudar você como você gostaria, como você queria que ela te ajudasse. É verdade, é isso. Ah, então tá. Então posso liberar a raiva dessa pessoa que você fez a troca? Pode. Beleza. Qual que é a intensidade da dor? Liberei choque e trauma, resolvi essa questão. Vou perguntar para ela de novo qual é a intensidade. Faz os downloads que essa pessoa precisa. E aí, vou perguntar agora qual é a intensidade. Então, aqui a gente tem uma dor de intensidade 10. Ah, depois que eu resolvi essa raiva da menina, eu vou para uma dor agora de intensidade 6. Então, concentra nessa dor de intensidade 6. Concentra nessa dor de intensidade 6. O que você sente? Qual é o sentimento? Medo. E quando foi que você sentiu medo? Ah, eu senti medo quando eu fechei o contrato da anatomia. Tá, e por que você sentiu medo quando você fechou o contrato da anatomia? Qual que era o seu medo? Ah, um medo de me arrepender. Ah, entendi. E o que você está aprendendo com esse medo de se arrepender? Qual que é o aprendizado? Aí ela fala: ah, eu tô aprendendo que eu preciso confiar, que se esse curso chegou até mim é porque era para ser, que eu posso viver a minha vida sem precisar ter medo de me arrepender das minhas decisões, que tudo tem aprendizado. E aí você vai fazendo todos os downloads que essa pessoa precisa. Downloads. Libera, choque e trauma, ressignifica. Ok. Qual que é a intensidade da dor agora? Ah, a dor agora é de intensidade 2. Vamos colocar a intensidade 1. Qual que é a dor? A dor é de intensidade 1. Tá, então concentrando nessa dor de intensidade 1. Qual que é intensidade 1? Qual que é o sentimento que vem à tona? Amor. Ai, meu Deus, e agora? Porque a gente veio numa toada de raiva, medo, aí de repente a pessoa fala amor, o que eu faço agora? Quando foi que você deixou de sentir amor na sua vida? Quando a pessoa diz, eu sinto alegria, quando foi que você deixou de ter alegria na sua vida? Eu sinto desprezo, eu sinto, sei lá, generosidade. Quando foi que você deixou de ter esse sentimento de generosidade na sua vida? Então, o sentimento de amor, quando você deixou de sentir o amor. Ah, eu deixei de sentir o amor quando eu fui abandonada pelo meu pai. Abandono do pai. E o que você aprendeu a partir disso? Então, qual é o aprendizado a partir dessa história? Nutre a pessoa com os downloads. Beleza. E qual é a intensidade da dor agora? 0. Então, quando a gente está fazendo os diggings, pode ser que na anatomia às vezes aparecem alguns desconfortozinhos, dorzinha de cabeça, um mal-estarzinho. Qual a intensidade do mal-estar? 10. Mesma coisa. Até zerar o mal-estar da pessoa. Então, vocês mesmos podem ajudar a pessoa
caso fique um mal-estar. Outra coisa, a gente parte do princípio que todo mundo que está fazendo o curso é adulto, né? A gente não tem criança nesse curso. Esse curso ele é proibido para criança, não pode ter criança fazendo o curso. Então, se a gente parte do princípio que todo mundo é adulto, eu não posso chegar e trocar um atendimento com a Isabela e falar assim: nossa, Isabela, gratidão, o atendimento foi muito bom. Aí eu chego na Sharon e falo: nossa, você não sabe, cara, fiz um atendimento com a Isabela. Putz, como eu tô passando mal, não sei o que que ela mexeu em mim, cara, tô com uma dor de cabeça. Oi? Por que você não falou isso pra Isabela? Ah, porque ela não ia dar conta de resolver em mim. Eu sabia que ela não ia conseguir finalizar porque eu já vi o nível do digging dela. Oi? Como assim, gente? Não, você precisa chegar e se a pessoa não conseguiu fazer, você senta e você mesmo se faz. Nossa, e aí, se você vê que a pessoa está limitada ali, tá tudo bem, ela também está aprendendo, né? A gente está num lugar onde está todo mundo aprendendo. Então, esse digging de dor, alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte do digging de dor? Entenderam que ele pode ser usado muito para poder finalizar os processos, tá? Caso apareça algum desconforto, depois que a pessoa se trabalhou, a gente pode usar ele para poder finalizar. E aí, falando sobre os outros tipos de digging, né? Lembrando que os diggings de ressentimentos, os R's, para a gente poder se trabalhar, a gente começa usando as perguntas de detetive: o que, quando, por quê, como, que mais, o que, quando, por quê, como. Todas essas perguntas que a gente vai fazendo são perguntas que a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Não adianta a gente começar a fazer um digging se a gente não entende a história. Então, essas perguntas, elas ajudam a fazer a escavação. Tá bom, por que você ressente o seu irmão? Ah, porque ele é egoísta. E quando esse ressentimento começou? E como isso te afeta? E por que você alimenta essa energia de ressentir o seu irmão? Então, isso a gente usa muito para o digging de ressentimento para poder entender por que esse ressentimento foi gerado. Por ressentimento, sentimento de rancor, rejeição, raiva, tudo isso a gente usa essas perguntas introdutórias. E outra pergunta que a gente acaba mesclando muito com esse digging de ressentimento, né, dos R's, é qual o pior? Que geralmente é a abordagem do medo, né? Qual o pior disso? Ah, mas eu ressinto por causa disso, disso, tá bom, mas e qual que é o pior se você fica sozinha? Se você tá ressentindo, porque se você fica ressentida com a pessoa, ela fica te dando atenção, porque no fundo o seu medo é de ficar sozinha. Mas qual que é o pior se você fica sozinha? Então, às vezes você começa a abordagem com o digging das perguntas, né, dos R's, e você acaba finalizando com essa pergunta do digging de medo, né? Lembrando como que é o digging do medo. Você pergunta para a pessoa, você coloca ela na situação do medo, e você vai perguntando para ela o que tem de pior. O que tem de pior, o que tem de pior, o que tem de pior, o que tem de pior. O que que eu percebo? Né? Quando eu pergunto para ela o que tem de pior, ela vai falar assim: ah, o que tem de pior é que eu vou ficar sozinha, aí eu vou morrer, aí eu vou sentir dor, aí os meus filhos vão sofrer, aí os meus pais vão sofrer, aí eles ficam sem ninguém. Qual o pior disso? Eles ficam sem ajuda. Então, quando você vai perguntando o que tem de pior, você pode perguntar isso umas 500 vezes, até você conseguir identificar qual é o looping que essa pessoa está vivendo. Então, se eu coloco a pessoa na situação do medo, e aí eu vou perguntando para ela o que tem de pior, o que tem de pior, o que tem de pior, através das respostas, eu vou conseguindo perceber quais são as palavras que mais me chamam a atenção. Sozinha, sentir dor, sofrer, sofrer de novo, ficar sem ninguém, sem ajuda. Então, o que que essa pessoa está me contando aqui na essência das respostas dela? Que em cima do que ela viveu, teve alguma história, e aí, para quem fez o Você, o Criador, isso aqui seria influência oculta, tá? Que aonde foi que aconteceu que essa pessoa ficou muito sozinha e que foi muito sofrido para ela não ter tido a ajuda de ninguém. Provavelmente, estar sozinha e não ter a ajuda de ninguém é um ciclo que essa pessoa vive, em que a gente chama de looping. Ela fica ali, ó, no looping, sempre vivendo situações de solidão, que ela tá sempre sozinha. Aí a gente tem uma situação que ela viveu com 35 anos, que ela se sentiu sozinha, porque ela se separou do marido. Aí depois tem com 24 anos, quando essa pessoa
não entrou para o emprego ou foi demitido do emprego. Aí a gente tem a situação que acontece com 12 anos, quando os pais se separaram, aonde sempre tem um lugar que está atrelado à solidão e, ao mesmo tempo, atrelado a uma questão de sofrimento. E aí a gente precisa entender qual é o primeiro looping disso, né? O que desencadeou esses loopings aqui? Qual foi o primeiro que desencadeou isso? Não necessariamente a gente vai chegar na barriga da mãe. Às vezes, o primeiro looping que aconteceu foi com 9 anos a morte do avô. Pronto. Às vezes aqui é uma coisa que é tão dolorosa e que essa dor e sofrimento de não ter tido nunca mais o amor do avô, ela influencia o subconsciente a trazer isso várias vezes na vida, como uma forma de tentar se salvar da primeira desconexão que ela teve do avô. Então, se eu estou fazendo esse digging aqui, eu preciso entender esse momento inicial, que tanto pode ser na barriga da mãe, como pode não ser na barriga da mãe. Gabi, mas às vezes a gente volta na barriga da mãe umas 500 vezes. Sim, às vezes a gente volta umas 500 vezes. Só que cada vez que você vai, você está trabalhando um sentimento. Hoje eu voltei na barriga da mãe, foi quando eu aprendi o que era arrogância. Ah, porque meu pai era arrogante e tratava minha mãe mal. Agora eu vou voltar na barriga da mãe, porque eu vou trabalhar o fato da minha mãe ter se sentido sozinha porque meu pai viajava. Então aí você vai trabalhar a solidão dessa mãe. Ah, agora a gente vai voltar na barriga da mãe, porque nós vamos trabalhar a falta de movimento. A pessoa não consegue fazer nada na vida, não desbrava, não vai para o mundo, não vai para um trabalho, não faz parceria. Por quê? Porque no fundo a mãe ficou ali limitada na gestação, porque teve sangramento, e aí não podia fazer nada e ficou sem movimento. Aí a pessoa fica repetindo falta de movimentos na vida dela como uma tentativa de voltar no tempo e salvar a mãe que teve que ficar de cama a gestação inteira. E aí a pessoa não consegue se mover, não consegue ir para a vida, não consegue fazer o movimento de desbravar, de ir para um outro lugar. Então, e tudo isso a gente precisa entender onde está. Então, é sempre que vai para a barriga? Nem sempre. Então, você sempre vai perguntar, universo, criador, que lugar eu preciso ir nesse digging? Até onde essa pessoa está pronta para trabalhar hoje? E aí, a partir do momento que eu identifico, nós vamos até na primeira vez que isso aconteceu e vamos ressignificar o primeiro acontecimento. Por quê? Quando eu tiro esse looping aqui, todos esses para cima precisam cair. Então, se eu tiro esse da base e esses aqui ainda tem coisas para resolver, é porque eu não achei ainda a raiz, eu não cheguei ainda na crença raiz. E outra coisa, tá muito atento para o foco do digging. Às vezes o digging é só liberar uma questão. Às vezes o digging, igual essa crença que a gente falou aqui agora, nada funciona para mim. Por que você acredita que nada funciona para você? Ah, nada funciona para mim porque as pessoas têm inveja de mim e aí elas vão lá e sempre fazem as coisas dar errado para mim. Então, nada funciona para mim por causa das pessoas. Ah, entendi. Vão ter diggings que vocês não vão precisar cavar, que vocês só vão olhar, a pessoa vai entender, ah, nada funciona para mim. E aí, a partir disso, do que ela entende que nada funciona para ela, você vai, às vezes, só tirar, ah, nada funciona para mim por conta desse episódio aqui com 24 anos. Aqui o meu pai disse que nada ia dar certo para mim, e aí logo em seguida meu pai morreu e eu senti que eu fui amaldiçoado pelo meu pai. Pronto, quebrou a maldição, já resolveu o problema do nada funciona para mim. Então, o que eu percebo nos diggings de anatomia, geralmente a gente não fica fazendo muita escavação, porque as crenças elas trazem questões muito pontuais. Então, vocês praticamente não vão ter que ficar cavando muito para poder resolver o sistema de crenças. Claro que isso é uma regra, não é uma regra, mas principalmente para quem vai fazer as 4 perguntas do você, o criador, muito mais rápido. Então, você consegue resolver muitas coisas mais rápido. E às vezes uma crença que você vai olhar e fala assim, nossa, agora eu vou virar do avesso de chorar. E de repente é tão leve. E aí é tão tranquilo e você olha para essa questão e você, pum, já resolveu aquilo ali de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples. Então, não necessariamente todos os processos, todos os diggings você vai precisar passar muito mal e ficar sofrendo, tá? Então, não precisa ser dessa forma. Então, os diggings, eles acabam sendo muito mais pontuais do que ficar fazendo essa escavação, tendo que ir lá atrás, na barriga e ver onde começou, tá? Então, eles acabam sendo um pouco mais práticos. E aí, outra coisa que é importante, você entender
qual é o objetivo. Porque o que, que eu percebo? Em muitos atendimentos, a galera se perde não entendendo para onde precisa ir. Então, às vezes, você entra no espaço de uma pessoa e você começa a resolver 300 coisas da vida dela. E não vai dar tempo de você fazer na anatomia uma troca de atendimento para resolver 300 coisas da vida da pessoa. Você vai resolver exatamente o que ela precisa que seja resolvido ali. E isso vai ser de acordo com o tema do digging, tá? Agora que eu vi a mensagem de vocês aqui, eu já respondo. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando no bate-papo também, tá? Então, a pessoa, quando você vai fazendo, você precisa entender, tá bom, o que, que eu preciso trabalhar para liberar essa crença específica? E aí pode ser que a pessoa comece a trazer várias coisas para você. Ah, mas agora eu tô vendo isso. Ah, mas peraí, tá vindo outra cena. Ah, eu não tô conseguindo me trabalhar aqui porque agora tá vindo uma outra questão. Tem pessoas que o subconsciente, ele percebe que ele tem um espaço para poder ser trabalhado e a pessoa começa a vomitar muitas coisas em cima de você ao mesmo tempo. Começa a abrir vários processos ao mesmo tempo. Você precisa ter controle do seu dignity. Você não pode deixar a pessoa abrir. Gabi, como é que você faz? Como é que você põe limite na pessoa para não deixar ela ficar pipocando e abrindo muitas coisas no atendimento? Você está trabalhando isso. Ah, quando foi? Quando você ficou sozinho? Nossa, sabe o que eu tô lembrando? Tem uma cena aqui que foi quando meu cachorro morreu atropelado também. Aí eu olho para ela, deixo a pessoa falar, e eu falo, tá bom, a gente pode pôr um band-aid nessa questão para a gente poder ver isso num outro momento? Porque se aquilo, eu pergunto para o criador, tem a ver com digging? Não tem a ver com digging. Eu coloco um band-aid. Eu não entro porque ela trouxe essa questão, eu analiso. A pessoa trouxe uma cena, eu paro, analiso e pergunto, criador, essa cena tem a ver com o que eu estou trabalhando do digging? O que eu preciso para liberar esse digging? Não tem. Coloca um band-aid e fala que vai trabalhar isso num outro momento. Então, não deixar a pessoa colocar o que ela quer. E outra coisa, muita compaixão. Se a pessoa não está fazendo os downloads que você quer durante o atendimento, você mesmo se faz em voz silenciosa na sua cabeça. É muito desconfortável você fazer um atendimento e a pessoa ficar assim. Peraí só um minuto. Criadora Comandado me ensinar a sensação, que eu também sei como ser produtiva, abundante, criativa. E tipo, e a pessoa que está ali fazendo atendimento em você faz o quê enquanto você se trabalha? Né? Então, ter humildade, ter compaixão de deixar outras pessoas trabalharem em você. Se a pessoa não fez os downloads que você quer receber, você mesma se faz. Faz pela cabeça mesmo. Criador recomendado que eu sei a sensação de me sentir segura, produtiva, amorosa, inteligente, bababá. E aí a pessoa tá te fazendo, você tá falando sim, e ao mesmo tempo você tá se fazendo aqui os downloads que você quer, tá? Sai do controle do dig. Se permite receber. Não fica falando para a pessoa, você esqueceu de liberar choque e trauma. Você esqueceu agora de liberar memória flutuante. Se a pessoa esqueceu, você vai lá e você faz. Se a pessoa te deixou aberta, você vai lá e você se fecha. Põe band-aid até o momento que você conseguisse trabalhar. Então, esse curso também ele ajuda muito a trabalhar a humildade, mas muito assim. Eu tomei uns tapas na cara maravilhoso quando eu fiz esse curso. Porque eu tive que aprender a sair do controle do digging, de querer que o digging fosse do meu jeito, da minha forma. Eu precisei aprender com a forma do outro. Eu percebo também que foi um momento onde todos os diggings que eu me frustrei, eu percebi que eu estava gerando uma expectativa sobre resolver aquela questão. Não gera expectativa, você não sabe o que o criador está mandando para você. E às vezes você está com uma expectativa que você vai sair leve, flutuando, que você vai sair maravilhosa, mas às vezes o que a pessoa trabalhou subiu um outro gatilho. Então, se você não sai se sentindo muito leve daquele dia, não é porque a pessoa não conseguiu resolver. Talvez no que ela trabalhou subiram outros processos. Então, precisa olhar e ter compaixão, sabe? Então, ele é um curso assim maravilhoso, porque assim você sai desse curso e você fala, nossa, os diggings que eu peguei nesse curso eu faço digging com qualquer pessoa. O criador pode mandar qualquer pessoa para eu fazer atendimento, porque agora eu tô fera, eu tô craque. Tanto é que a gente até fala, né? Muitas pessoas depois que saem do curso de anatomia já sobem os preços de atendimento, os valores, por conta de toda a expertise que você adquire quando você faz o curso. Por quê? Porque tá ali, se aprende muito. Você vai ver outras pessoas fazendo digging e fala, nossa, que massa o jeito que ela faz o download. Nossa, que legal o jeito que ela fez isso aqui. Nossa, ela fez uma parada de me levar no quinto plano e aí fez eu ver uma parada da minha família. Nossa, que louco isso.
Então, você também vai aprender muito com as pessoas que estão ali nas trocas. É, então, as orientações em relação a essa questão dos diggings, né? O que eu percebo os diggings que a gente mais usa. A gente usa muito genético também, porque acaba entrando muito em questões genéticas, né? Vamos relembrar um pouquinho o digging genético. Quando eu percebo que tem uma voz que traz questões que parece que não são questões dessa vida, tipo, nossa, eu estou numa constante batalha do bem contra o mal. Tipo, isso não é uma coisa de nível central, né? Isso é uma coisa de nível genético, provavelmente histórico, tá? Isso aí vem muito de histórico. Como que a gente começa? Tá bom, eu estou numa constante batalha contra o mal. Ou então eu tenho um voto de castidade. Tá bom. Quando começa o seu voto de castidade? Quantas gerações para trás? Pergunta para suas células. 10 gerações. Tá, foi um homem ou foi uma mulher que começou esse voto de castidade? Uma mulher. Aí, por quê? Qual que é a cena? A cena é a mulher que estava morando num convento e ela precisou fazer o voto de castidade porque era obrigatório dentro do convento ter que fazer esse voto. Tá, e o que que ela sentiu? Ah, ela se sentiu é, humilhada, ela se sentiu sem liberdade, ela fez aquilo por pertencimento. Aí você vai fazer um digging em cima disso. Terminou de fazer o digging, vê o que ela aprendeu, libera os seus sentimentos, as mágoas, o sentimento de rancor. Você vai falar para ela: você me permite arrastar os aprendizados por toda a sua linhagem até chegar em você nos dias de hoje? Sim. Se eu posso agora enviar esse ancestral para a luz? Pode. E aí tem uma coisa que eu gosto de fazer muito no genético, que é dar como finalizado e concluído aquele voto, né? Lembrando que voto não é só fazer comando para desfazer voto, tem que ir lá quando o voto começou. E aí depois que você entende por que que o voto foi feito, recolhe os aprendizados, aí você faz o comando para romper pacto e voto. Então você me permite agora romper qualquer pacto, voto, juramento, casamento que você possa ter feito em relação à castidade, em qualquer espaço ou tempo, enviar tudo isso para a luz e substituir por vibrações de amor. Então, você dá como finalizado e concluído depois aquilo que você trabalhou por toda a linhagem ancestral. Porque isso é uma forma de você colocar uma pedra nessa história, de finalizar isso, tá? E aí, também, uma coisa que é legal de fazer é alinhar esses aprendizados com o tempo divino. Então, você pode falar, Criador, é comandado, você me permite agora alinhar tudo isso que a gente trabalhou com o seu tempo divino? Sim. Então, o Criador é comandado a alinhar isso com o tempo divino dela. Por quê? Imagina o seguinte, eu tenho a minha linha do tempo, que é o tempo divino, que ele é feito de vários momentos divinos. Essa linha do tempo, existem questões, existem virtudes que eu vou trabalhar na Terra para poder cumprir essa linha do tempo. Quando eu já busco essas virtudes em vidas passadas e eu alinho elas na linha do tempo, eu posso evitar ter que passar por determinadas situações porque eu já aprendi. Então, por isso que é legal a gente fazer esse alinhamento de tudo que foi aprendido com o seu tempo divino, tá? Geralmente eu faço isso quando eu acabo de trabalhar tudo na pessoa, aí eu faço, você me permite alinhar todos esses aprendizados com o seu tempo divino? Sim. E aí eu faço esse alinhamento, tá? É só, Gabi, é só fazer o comando, é comandado alinhar tudo isso com o tempo divino? É. Grátis, está feito, está feito, está feito. Mostra, mas aí o que, que eu imagino? Que todos esses aprendizados, eles estão aqui e eu vou fundir eles com a linha do tempo, que é, para mim, é como eu visualizo o tempo divino através de uma linha do tempo. Né? Então, quando eu pegar, é como se eu pegasse esses aprendizados e encaixasse eles na linha do tempo. O que mais que eu posso trazer aqui sobre dicas? Então, os exercícios, eles vão ser... A maioria dos exercícios, eles vão ser em duplas, alguns em trio. Esse curso a gente trabalha também muitas questões genéticas históricas, então por isso a gente vai usar muito esse lugar aqui do genético histórico. Dos diggings que eu percebo que eu mais trabalhei no anatomia é o digging, os R's, né? A parte do o que tem de pior, que a gente usa a estratégia do medo, então a gente também trabalha, acaba muito nos medos. A parte das doenças, a gente também trabalha, porque vamos supor, a gente está no sistema endócrino, e aí tem uma pessoa que tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Provavelmente essa pessoa vai querer trabalhar essas questões no curso, né? Principalmente, por exemplo, dia dos olhos, quem tem miopia, estigmatismo, hipermetropia, todo mundo vai querer trabalhar isso no dia dos olhos, né? E aí, Gabi, como que funciona? Dá uma revisadinha também do diagnóstico de doenças para a gente poder deixar fresco aqui na memória como a gente vai trabalhar com as pessoas lá.
O diagnóstico de doenças, ele se separa em doenças 1 e doenças 2. A parte de doenças 1, ele tem a ver com você descobrir o que desencadeou essa doença. Então, primeiro, o diagnóstico de doenças 1 é qual foi o gatilho que fez a doença vir à tona. E o diagnóstico de doenças 2 é entender os ganhos da doença. Todo mundo que fica doente ganha alguma coisa. Então, o que desencadeou essa doença na vida daquela pessoa, né? Como que a gente faz para descobrir isso? Geralmente, gente, como é que funciona a doença? A gente voltando agora para revisar isso aqui. A gente sente amor, alegria, felicidade. De um outro lado, a gente também sente raiva, medo, angústia. Tanto um quanto o outro, eles vão ter uma relação direta com os hormônios do nosso corpo. Por quê? Se eu hoje sinto amor, alegria, felicidade, eu vou produzir todos os hormônios que me trazem sensação de bem-estar. Se eu sinto raiva, medo e angústia, eu deixo de produzir esses hormônios e eu aumento o meu nível de cortisol. E aí, o que acontece? Tanto esses sentimentos quanto o outro, eles têm uma resposta química no nosso corpo. E essa resposta química, quando a gente deixa de produzir os hormônios que o nosso corpo precisa, ela é uma resposta química negativa. E quando essa resposta química ela é negativa, o nosso corpo ele entra em colapso. E quando ele entra em colapso, o nosso sistema imunológico cai. E quando o sistema imunológico cai, ele abre porta para doenças. Então, olha que interessante. Sempre que a gente for trabalhar alguma doença, né, que resposta química negativa, o corpo entra em colapso, o sistema imunológico cai e aí desenvolve doença. Então, sempre que eu for trabalhar uma doença, eu vou entender qual foi o sentimento que gerou essa doença pela primeira vez. Então, esse sentimento que gerou a doença pela primeira vez é o que eu estou procurando quando eu entendo que desencadeou a doença. A doença ela é assim, ó, o ciclo da doença. A doença começa aqui. Sempre tem alguma coisa que desencadeou essa doença. Existe algum processo aqui que fez essa doença vir à tona. É isso que a gente tem que descobrir quando está fazendo um diagnóstico de doença. Então, por exemplo, o que estava acontecendo na sua vida quando essa doença começou? Nada. Eu tinha me mudado de cidade, voltei para casa dos meus pais, eu tinha acabado de me separar, minhas filhas mudaram de escola, mas não lembro assim nada muito intenso que tenha acontecido. A pessoa não tem noção da gravidade de tudo que aconteceu, porque ela não consegue ter noção do peso que aquilo representou para ela, né? Então, provavelmente, o que teve em comum nessas três coisas que você viveu ali? Qual foi o sentimento que teve em comum, né, dessas doenças? Tanto na separação quanto na mudança, eu me senti muito sozinha. Opa, ó o meu gatilho. Alguma questão de solidão desencadeou essa doença nessa pessoa. Então, o fato da pessoa ter se sentido sozinha, isso desencadeou essa doença nela. E aí eu posso começar a entender, aí o que eu já sei é que eu tenho uma super dica já do sistema de crenças dela, de que eu preciso entender qual foi o primeiro momento que ela se sentiu sozinha. Quando foi a primeira vez que se sentiu sozinha? Geralmente barriga da mãe. Porque a mãe se sente sozinha porque o pai foi trabalhar, porque a mãe se sente sozinha por medo de não conseguir cuidar dessa bebê. Então eu vou lá, eu vou cavar e aí eu vou precisar ressignificar o sentimento da solidão. Por quê? Se a solidão desencadeou essa doença na pessoa, se eu trabalho a solidão, automaticamente pode ser que essa doença vá embora. Só que a doença geralmente vai embora quando essa pessoa entende que ela pode continuar tendo os mesmos ganhos, mas sem ter que ter essa doença. Então, eu preciso entender o que ela ganha. A família fica unida, porque eu tô doente. Ninguém briga comigo, porque eu tô doente. Eu posso comer qualquer coisa, porque eu tô doente. Eu não preciso trabalhar, porque eu tô doente.
cancelado. Então, se isso tudo são os ganhos, eu preciso ensinar para essa pessoa que ela pode continuar ganhando tudo isso, mas sem precisar ficar doente. Então, posso trazer para você que você pode continuar ganhando tudo isso, mas sem precisar ficar doente? Ensinar para você que você pode viver a sua vida sem se sentir abandonada, sem se sentir sozinha. E aí como eu mostro para a pessoa que ela só ficou doente para não ficar sozinha, olha como as coisas conectam. A solidão desencadeou doença e o ganho dela é ter a família por perto. Então, a doença foi desencadeada para evitar que ela continuasse vivendo esses loopings de solidão. Então, eu preciso entender e mostrar para ela, vai ter um momento do atendimento que eu viro e falo assim: nossa, engraçado, então você só desenvolveu esse câncer para evitar que você se sentisse sozinha. A pessoa fala: nossa, é mesmo? Eu falo: então você acha que ainda faz sentido esse câncer estar aí? Aí a pessoa fala: não, óbvio que não, não tem sentido nenhum esse câncer estar aqui. E aí o corpo dela girando essa chave, ele já começa a descriar essa doença. Então, como que a gente faz, Gabi? Então, beleza. Então, primeira parte, entender o sentimento ali, conversando com essa pessoa numa troca de ideia, qual foi o sentimento que fez essa doença pipocar ali? Gente, é sempre assim. É tipo a cereja do bolo. Chegou a cereja do bolo, a doença começa logo em seguida. Sempre tem alguma pane, alguma coisa que acontece antes da doença vir à tona. Qualquer doença. Alergia, restrição alimentar, tudo o que você imaginar. Tem alguma coisa que faz isso desencadear. E é esses sentimentos aqui, ó, que a gente vai procurar para entender o que fez aquela doença desencadear. Então, e aí a parte número 2, então, fui lá, ressignifiquei e tal, terminei de fazer essa primeira parte, eu vou para a segunda parte, tá bom. O que tem de pior se você se cura? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer. Não só a pergunta de o que você ganha com essa doença, mas entender, porque às vezes você manda energia de cura para a pessoa e a pessoa não recebe aquela energia de cura, ela não quer receber. E aí, qual que é a pergunta que a gente faz para entender o porquê que ela não quer receber aquela cura? A gente pode perguntar: o que tem de pior se você se cura? O que você perde? Você se cura agora, acabou. O câncer acabou de sair do seu corpo nesse minuto, acabou. Nesse momento não tem mais, acabou, não existe mais. Aí a pessoa fala: nossa, se acabasse agora, tipo assim, eu vou fazer o exame agora e já não tem mais? O que aconteceria de tão ruim se isso acontecesse? Aí a pessoa fala: nossa, não sei, parece que me dá um sentimento de vazio. Nossa, então o câncer completa ela de alguma forma, ele complementa. Então, e eu posso ensinar para você como se sentir completa sendo quem você é, que você sabe como se completar com a energia do Criador, sem precisar de uma doença para que você se sinta completa? E aí essa pessoa fala sim. E aí você vai desfazendo os ganhos que ela tem, você vai trabalhando os medos dela para que ela possa se curar completamente. Então, doenças a gente sempre vai trabalhar em duas etapas. Primeira etapa, entender o que desencadeou e aonde está o começo desse processo. E a segunda etapa é ir refazendo os ganhos que ela tem através dos downloads para que ela consiga viver a vida dela tendo esses ganhos, mas sem precisar de uma doença para isso. Tá? Então, o Diggins de doenças, ele tem muito a ver com esses dois processos, essas duas etapas, tá? A gente acaba fazendo essas duas etapas juntas. Faz primeiro a primeira etapa, depois a segunda. Por último, eu faço o comando da cura. Lembrando, para você comandar uma cura instantânea numa pessoa, a pessoa precisa ter receptor de uma cura instantânea. Então, relembrando aqui um pouquinho os downloads, tá? Download. Download nada mais é quando a gente instala uma sensação no corpo de uma pessoa. Então, sempre que a gente ensina a sensação, a gente está instalando um receptor. Imagina aqui, temos a célula. Aqui dentro tem o núcleo da célula. E dentro do núcleo da célula tem 23 pares de cromossomos. Quando você instala a sensação na pessoa, o que você está fazendo? Você está criando um receptor na célula dela. Então, se eu instalo a sensação de receber uma cura instantânea, ela abre um receptor para receber a cura. Só que eu preciso ensinar para ela
quais são qual que é o código para ela conseguir? O que que ela faz com a sensação de receber uma cor instantânea? Então, eu ensino que é seguro receber uma cor instantânea, que é permitido, que é tranquilo receber uma cor instantânea, que é justo receber uma cor instantânea, que essa pessoa também já sabe quando receber uma cor instantânea, onde receber, como receber, e que ela já recebe, que é um direito divino dela receber uma cor instantânea. E aí eu faço esses downloads. Quando eu faço os downloads e trago o programa, o que que a célula faz? Isso aqui, instalar a sensação, é criar receptor, que é isso aqui que eu fiz. Quando eu vou lá e faço nessa pessoa todas essas questões aqui, eu estou ensinando para ela o programa do download. O que que acontece? Esse programa vem, ele vai até o núcleo da célula, e é através dessa informação a célula começa a replicar esses receptores. E aí uma célula vai contando para outra, que vai contando para outra, que vai contando para outra, até que esse programa faz parte de quem você é, tá? Então, para que a célula conte para outra, você precisa trazer esse programa depois de ensinar a sensação. Gabi, tem vezes que eu não repito tudo. Tá tudo bem. O que você trouxer à tona é o que a pessoa precisa. Então, posso ensinar para você que é um direito divino seu receber uma cura instantânea, que você já tem a permissão do Criador para receber essa cura, que é permitido, que é tranquilo, que é justo, mas eu não falei quando, onde e como. Vai funcionar igual, tá? Então, isso aqui é como se fosse, assim, um aspecto de tudo que seria o pacote ideal para a gente instalar na célula daquela pessoa. E aí, não necessariamente eu vou conseguir sempre falar tudo isso na hora que eu estiver fazendo o download. Posso fazer vários downloads juntos? Pode. Tipo, posso te ensinar a sensação que você sabe como ser amada, como ser nutrida, como ser desejada, que você sabe como reconhecer sua força e seu potencial, que é seguro, tranquilo, permitido e justo, que você sabe quando, onde, como pôr tudo isso em prática na sua vida a partir de agora, e que você já coloca isso em prática? Sim. Então, eu falei várias coisas. Fiz um comando só de que é seguro, tranquilo, tá, 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 tá. Então, de tudo que eu falei, e fiz só isso lá embaixo, resolve da mesma forma, acontece igual, tá? Então, os downloads, a gente usa ele o tempo todo no curso de anatomia. Então, eu tô irritada, então é comandado que eu sei a sensação agora de ter compaixão com as pessoas que estão no curso comigo, sem que eu fique irritada. Eu sei a sensação, então o tempo todo a gente está se fazendo downloads, tá? Como que eu faço? É comandado que eu sei a sensação. E aí eu vou imaginar esses downloads caindo sobre mim. Então a gente aqui ensina a sensação e depois traz o programa para essa pessoa de qual é a sensação. Então, isso aqui são os downloads. Mais dicas sobre o que fazer na anatomia. Não deixem virar o dia sem trabalhar os sistemas e a gente pede para que vocês deem uma lida no sistema um dia antes, não nas crenças, mas na teoria do sistema. Então, por exemplo, um dia antes, se hoje a gente está trabalhando o sistema esquelético, que é o dia 2, no dia 3 a gente vai trabalhar o sistema endócrino, sempre no final do dia eu vou falar, galera, de hoje para amanhã, leiam o sistema endócrino na apostila. Não leiam as crenças, mas leiam a teoria do sistema endócrino, para vocês já virem, já chegarem no curso com isso mais fresco ali na cabeça, tá? Às vezes podem olhar as imagens do Atlas, que vocês vão ganhar também, do Atlas de Anatomia. Ele é um Atlas bem básico, tá? Esse curso, não criem expectativa que ele é um curso de medicina, né? Não é um curso que você vai ficar focado da gente entender coisas dos órgãos, da doença. Existe um curso que a gente vai falar só sobre as doenças, que é o curso de doenças e desordens. E nesse curso, às vezes as pessoas ficam, ai, nossa, mas ela tá falando de pele, o que que é dermatite? Ai, porque minha prima tem dermatite. Ai, mas o que que é psoríase? Ai, porque a minha mãe tem psoríase. Ah, mas o que que é essa doença? Eu vou deixar o livro de doenças e desordens lá no curso. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma doença, vocês podem consultar no livro de doenças e desordens, que vai estar disponível para vocês. E nesse curso eu não vou ficar abordando tanto as doenças. Eu trago as principais doenças de cada sistema. Pode ser que vocês me façam perguntas específicas e que realmente eu não saiba responder, tá? Principalmente se tiverem médicos no curso, vou dar graças a Deus que eles vão dar aula junto comigo, né? Então, assim, essa questão dos sistemas, por mais que eu esteja estudando aqui, eu vou trazer para vocês um vídeo já pronto de um professor explicando cada sistema específico e vou entrar com a minha expertise, que é falar sobre o sistema de crenças, tá? Sobre as crenças do sistema, sobre o que a gente pode olhar,
dicas sobre como fazer esse digging, como olhar para isso dentro desse sistema, como é a minha visualização. Então, eu vou trazer para vocês toda essa base, essa parte da expertise do olhar do Teta sobre os sistemas do corpo humano, né? Que é a grande questão desse curso, a gente focar para esse lugar do Teta. E aí, mais dicas que eu queria trazer para vocês. Então, eu vou dar algumas orientações no primeiro dia, vou trazer um pouco de uma teoria para a gente poder ancorar o adulto e ter essa energia mais focada nessa parte do adulto. Eu queria só relembrar essas questões que a gente falou hoje, né? Que são os diggings que a gente mais usa, que é o genético, histórico durante o curso, o digging de doenças que tem essas duas divisões, essa questão dos downloads, então, quando eu faço em mim mesma é comandado que eu sei a sensação, e mais essas dicas mesmo, né? De você entender que não tá legal para você, você não tá se sentindo bem, falar, nossa, ó, não tô legal, não tô me sentindo bem, ter respeito, né? Partir de um lugar ali de ter compaixão com o processo da outra pessoa, e entender os seus principais gatilhos. O curso de anatomia, ele é muito mais de entender os nossos próprios gatilhos do que entender os gatilhos, do que ficar vivendo, às vezes, questões que o que geralmente acontece muito que eu percebo. A gente tem a tendência de trazer muitas distrações. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de crenças gigantesca para eu poder me trabalhar aqui, mas eu estou o tempo todo me trazendo distração e usando os diggings que eu poderia trabalhar nas minhas crenças da apostila para poder liberar o ranço da fulana ou da ciclana da sala. Tá? Então, é importante pensar que o que é importante para você trabalhar, né? O que mais está gritando para você ali? Está com ranço da colega da sala? Então, trabalhe isso muito rápido para você já conseguir não perder tempo de olhar para essas crenças que vão vir no seu sistema. Bom, eu acho que isso eram as orientações principais, né? Essa coisa que eu queria dar uma relembrada dos tipos de digging para vocês já chegarem lá. Lembrando um pouco da estrutura da sessão, tá? A última coisa que eu vou falar sobre a estrutura da sessão. Como que eu vejo a estrutura da sessão de Teta? A primeira coisa que a gente faz na sessão, a gente cria um elo de confiança. Depois eu vou perguntar como pronuncia o nome da pessoa, caso tenha uma fonética diferente. Eu vou deixar um copo de água ali, vou pedir para ela deixar a garrafa de água perto, caso tenha que fazer um teste muscular. Depois eu vou perguntar qual a questão que ela gostaria de trabalhar. Posso pedir permissão para fazer uma leitura sobre a questão. Depois que eu fiz a leitura, eu vou começar a fazer o digging. Como que é o digging? Eu vou começar a entender qual é a estratégia primeiro. Qual a estratégia que eu vou adotar no digging? Bom, é um digging que, pelo que eu fiz na leitura, ele vai acabar numa solidão da barriga. Ok. Então, eu vou começar a abrir isso. Qual digging eu vou usar? Eu vou começar com o digging dos R's, né? Vou perguntar, mas por que ela acredita nisso? Quando que essa crença nessa questão começou? E vou começar a cavar. A partir do momento que eu encontrei a crença raiz, eu vou começar a ressignificar ela. O que é ressignificar? Ver os aprendizados. Eu gosto muito de perguntar, depois que eu vejo todos os aprendizados, se a pessoa consegue agradecer por isso ter acontecido na vida dela. Se ela consegue agradecer, eu uso isso como um termômetro para ver se ela está pronta para liberar os R's. E aí eu faço o exercício de liberar raiva, sentimento de rancor ou rejeição que ela possa estar sentindo daquela pessoa. Para quem já tem o exercício do Você o Criador aqui, você pode colocar o exercício do perdão junto. Aqui eu posso liberar a memória flutuante. Eu posso fazer cura dar uma partida. Eu posso fazer liberar ataque psíquico, gancho psíquico. Então, tudo isso aqui eu posso, todas as coisas que a gente aprende, aqueles atalhozinhos, eu posso colocar eles aqui depois que eu libero os R's. E aí eu vou liberar os choques e os traumas que essa pessoa teve a partir dessa história. Depois que eu libero os choques e os traumas, eu vou voltar e aí eu vou terminar finalizando com downloads. Aí eu volto nas idades que eu abri quando eu estava cavando aqui para chegar na raiz. Para checar se está tudo certo. Terminei de voltar nas idades, eu volto na questão inicial do meu digging, para poder ver o que mudou.
E aí, por último, eu pergunto para a pessoa como ela está se sentindo. A pessoa tá bem, legal, pode ir embora para casa. Essa pessoa não tá legal, eu preciso sentar e trabalhar mais nela, entender o que que é que tá incomodando ela ali, tá? Não dá tempo, Gabi, a gente tem que ir para outra troca, coloca band-aid, beleza? Outra coisa, ai, os 2 horários de troca do curso, ai, eu fiquei com muita dó, porque ela estava muito mal, então as 2 horas da troca só eu fiz nela, ela não trabalhou em mim. Gente, isso é responsabilidade sua. Você precisa se trabalhar e você precisa aprender a colocar o limite. Eu sei que você tem um coração muito bom, eu sei que você também quer ajudar as outras pessoas, mas você não pode deixar de ter o seu espaço durante o curso para você se trabalhar, para poder ajudar o outro. Ah, não, mas depois a pessoa me paga em atendimento, ela me volta ali, ela faz a sessão comigo no final. Não. É o tempo da primeira dupla, você vai fazer na pessoa, e na outra parte do tempo, ela vai fazer em você. É muito importante que as duas pessoas façam a troca, tá? E aí, se você percebe que na hora que você está fazendo a troca com a pessoa, a pessoa vai ultrapassar o tempo, você também pode colocar esse limite. Não, agora agora que a gente já fez, já trabalhou isso aqui, vamos parar por aqui. Eu sei que não terminou o meu dig, mas depois eu finalizo. Mas super gratidão pelo que você fez até agora, mas agora eu quero trabalhar em você, porque não é justo, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Então, mesmo que a pessoa esteja a fim de ultrapassar e só ela trabalhar em você, isso é autossabotagem, tá? Então, vocês precisam ter esse discernimento na hora de fazer as trocas. Outra revisão, liberar R. Gente, liberar R é só dar o comando de liberar R. Liberar raiva, sentimento de rancor ou rejeição que a pessoa possa estar sentindo ali. Se vocês quiserem que eu revise mais alguma coisa, se vocês não quiserem falar para todo mundo aqui, vocês podem me mandar mensagem no privado, no bate-papo, que eu vou revisando os conteúdos, tá? Se tem alguma dúvida, alguma coisa que você percebe que você não lembra direito, coloca aqui que eu já aproveito e já falo agora. Então, para liberar R, criador é comandado. Depois que a pessoa. Como que funciona essa questão dos R's? Na hora que a gente está vendo os aprendizados daquela questão inicial, eu preciso mostrar para essa pessoa que teve mais coisas positivas do que negativas que vieram a partir daquela história. Quando a pessoa se convence e compreende que teve muito mais coisa boa do que coisa ruim daquela cena que foi péssima, né, daquele trauma, daquela dor ali, ela é capaz de liberar esses R's, tá? Então, quando acontece isso, eu consegui mostrar mais coisas positivas do que negativas a partir dessa história. E aí eu pergunto para ela: você consegue agradecer então por ter sido abusada por esse cara lá atrás, só para que você pudesse aprender essas questões? Se a pessoa consegue agradecer por isso ter acontecido na vida dela, aí eu vou lá e faço comando. Então, você me permite agora liberar qualquer tipo de raiva, sentimento de rancor ou rejeição que você possa ter sentido a partir disso? E aí ela fala, sim, aí você libera. Criador é comandado a liberar tudo isso que eu falei. Grato, está feito, está feito, está feito. Mostra, eu vou imaginando. Para mim, liberar os R's, sabe aqueles balõezinhos de história em quadrinho que eles estão xingando, que parece uma caveira, um monte de coisa? Para mim, liberar R, eu visualizo essa imagem, tá? E aí, a parte de choque e trauma, também é só comandar. Criador é comandado liberar qualquer choque ou trauma que essa pessoa possa ter vivido naquele momento. O que seria um choque? O que seria um trauma? Quando a pessoa traz muitas coisas, né? Quando ela traz muitas cenas, muitos detalhes daquela cena, isso ficou registrado como um trauma para ela. No dia que o meu pai foi embora, eu estava na janela com vestido de bolinha. Eu lembro de estar segurando a minha boneca. E aí eu lembro que eu saí correndo para o quarto e comecei a chorar. Quando a pessoa ela traz muitos detalhes, ela está dizendo sobre uma memória que é muito real para ela. Então é importante liberar os choques e os traumas que vieram a partir daquele acontecimento. Como que faz? O criador é comandado liberar qualquer choque ou trauma que ela possa ter tido a partir desse episódio. Grato, está feito, está feito, está feito. Mostra e imagina isso sendo liberado também. Como que visualiza ganchos e ataques psíquicos, né?
e o choque trauma saindo. Eu visualizo o gancho, gente, ele vem tanto por um apego positivo quanto negativo, né? Então, se eu cuidei de uma senhorinha durante muitos anos, essa senhora faleceu, pode ser que eu tenha um gancho psíquico com ela. Então, tanto por questões de afinidade, de amorosidade, a gente pode ter gancho com uma pessoa, quanto por situações de troca de ataque psíquico. Então, ataque psíquico nada mais é do que uma forma de pensamento negativa que eu envio para uma pessoa. Sou idiota, isso é um ataque psíquico. Tá? Se eu mando um ataque psíquico e a pessoa responde com outro ataque psíquico, a gente forma um gancho. Por quê? Porque foi e voltou, aí fez um gancho. Então, a gente também libera todos os ganchos psíquicos que possam ter existido entre eu e essa pessoa. Gabi, como é que eu faço para saber se eu tenho gancho com alguém? Você faz o teste muscular. Sim, sim, sim. Não, não, não. Em qualquer nível eu tenho gancho psíquico com meu pai, com o criador, com meu irmão, com a minha mãe, com meu ex-marido. Então, você vai testando se existe, se você tem um gancho psíquico com aquela pessoa. E aí, como que eu visualizo, né? O gancho, eu imagino tipo um gancho mesmo, dois ganchos assim presos, e eu imagino que eles se soltam. Então, é assim que eu imagino o gancho se soltando. O ataque psíquico, eu imagino um monte de setas, assim, sabe? Sendo direcionadas para a pessoa, tipo flechas mesmo, como se fossem coisas doloridas. E aí eu imagino que eu pego todas essas flechas e que elas vão para a luz do Criador. Então, assim que eu imagino que eu libero os ataques psíquicos, né? Porque são pensamentos negativos que estão sendo enviados para mim. E aí eles ficam todos em volta do meu campo, drenando da minha energia. Quando eu faço essa limpeza, eu recolho essas flechas e eu devolvo elas para o Criador. É a maneira que eu visualizo. E choque e trauma também, eu imagino as memórias de trauma, como se fossem blocos de gelo congelados, e o trauma está dentro desse bloco de gelo. Aí eu imagino que eu pego e mando esses blocos para a luz. Eu vou liberando os traumas, né? Os choques que vieram a partir daquilo. Bom, dúvidas sobre isso? Ficou claro essa parte de liberar, né, os choques e os traumas, de liberar a parte de ataque, de gancho psíquico. Então, para vocês lembrarem de se trabalhar, questões da escola, da época da escola, aquele amigo sempre quem sofreu bullying na escola. Então, trabalhem isso para não chegar no curso e co-criar pessoas que ficam fazendo patatinha contra você, né? Então, assim, para a gente evitar esse tipo de situação, porque a gente sabe que isso tudo é influência oculta, né? É tudo uma parte do nosso passado que fica voltando no looping que a gente só quer resolver isso. Então, é natural que a gente repita essas situações para tentar resolver lá atrás. O curso de anatomia, eu sempre peço para que quando vocês tenham algum tipo de comentário, algum tipo de dúvida para fazer, Gabi, eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu peço para que vocês evitem fazer esses compartilhamentos na frente de todo mundo. Eu peço para vocês compartilharem comigo no privado depois. Por quê? Às vezes a pessoa tá ali, tipo, sedenta da teoria, e se eu abrir para uma pessoa falar, todo mundo tem o direito de falar. E se eu ficar abrindo muito para as pessoas comentarem o que elas fizeram, deixaram de fazer nos digs e para tirar dúvidas sobre isso, sobre aquilo, não sei o que, não sei o que, aí acaba que a gente investe muito do nosso tempo para resolver essas questões. Então, assim, Gabi, eu fiz um atendimento com a fulana ali, será que eu fiz certo? Vocês vão me perguntar isso no privado. Vocês vão me chamar no horário do intervalo, no momento que eu tô ali tranquila, e vocês podem vir tirar essas dúvidas, comentar o desafio que você teve, o que eu aconselho. Isso tudo eu tô super aberta para poder acolher vocês e trazer as melhores orientações durante o curso. No digging genético, quando a pessoa visualiza uma cena e chegamos no momento das liberações e downloads, o comando é para quem está recebendo autorize os downloads, para quem apareceu na cena, sempre me confundo nisso. Tá. Como que funciona? Quando a gente faz o digging genético, eu peço permissão para a pessoa para que eu mande isso para o ancestral. Então, você me permite ensinar agora para aquele ancestral a sensação disso? Você me permite trazer essa questão? Então, eu sempre pergunto para a pessoa se ela me permite liberar choque trauma do ancestral. E ela vai dando as autorizações que eu preciso para conseguir trabalhar lá atrás na linha genética, tá? Então, sempre a gente pergunta, eu falo, podemos ensinar então para esse ancestral que ele sabe a sensação de tá. A pessoa fala, pode. Então, a pessoa sempre vai autorizando o que eu vou mudar na linhagem genética histórica dela.
Então, por isso, sempre vou precisar da permissão da pessoa que está recebendo o DIN para poder trabalhar isso na linhagem, tá? Ficou claro isso? Tá? Então, a pessoa autoriza o download para quem apareceu no genético e a gente manda isso para lá. Terminou, arrasta isso pela linhagem ancestral até chegar em você. Deixa eu pensar se tem mais alguma orientação para trazer para vocês. No primeiro dia do curso, eu vou trazer bastante orientação. No caso que vocês estão falando no bate-papo sobre essa questão de irmão gêmeo, né? Tem bastante. Hoje, 1/3 só dos gêmeos que estão na barriga sobrevivem. Então, é muito natural que às vezes você faz um atendimento e a pessoa acessa uma tristeza profunda muito grande. Às vezes, essa tristeza pode ter vindo da perda desse irmão gêmeo. Então, é importante entender, perguntar para o criador se teve alguma situação de desconexão com algum gêmeo dentro da barriga. Às vezes, são questões que a pessoa ainda não viu. E às vezes isso aparece na anatomia, né? Essa tristeza muito profunda que a pessoa faz digging, faz digging, faz digging, parece que não resolve. Pode ser que tenha algum tipo de desconexão lá da barriga com essa questão do irmão gêmeo. Bom, eu acho que é isso, né? A revisão era mais para poder trazer um pouco mais de clareza sobre quais as ferramentas que nós vamos usar no curso. Dica para que você seja um bom terapeuta, você saber todas as ferramentas que o Teta tem que você pode usar. Cura da uma partida, amor ao bebê no ventre, como faz cada uma dessas ferramentas, liberação dos R's, as ferramentas de ataque, gancho psíquico, finalizar pacto, voto, juramento, a gente aprender a fazer os escaneamentos, né? Entender sobre os chakras, os centros de energia, legal. Porque às vezes você percebe que existe alguma disfunção em algum centro energético, e aí essa disfunção pode trazer você para qual doença a pessoa tem. Então, às vezes, você começa observando, peraí, deixa eu ver. Ah, tô vendo aqui que essa pessoa tem uma disfunção na parte aqui do cardíaco. E aí você pergunta para a pessoa, você tem alguma coisa no coração? Ela fala, ah, uma vez eu fiz uns exames e deu que eu tinha sopro no coração. Aí você fala, ah, tá, legal. Porque às vezes a gente pode começar a leitura pelo centro de energia e o centro de energia que está mais debilitado mostra que tem uma disfunção naquele local do corpo. Então, por isso que é legal entender os chakras, né? Onde eles estão posicionados, e isso a gente viu lá no curso do básico. Então, eu sinto que isso ajuda também na hora dos escaneamentos, porque os chakras, eles vão dizendo se existe alguma desordem, tá? Em relação a esses órgãos do corpo. Bom, e aí tudo que vocês vão precisar de teoria do anatomia, a gente vai ter durante o curso, né? A teoria de entender os sistemas e ao mesmo tempo entender quais são as crenças que estão conectadas com esse sistema. Eu trago dentro de cada sistema as principais doenças do sistema. Pode ser que vocês perguntem alguma doença que eu não saiba falar, porque ainda não tenho aqui fresco na memória todas as doenças, mas o que eu não souber responder, eu vou pedir um dia para vocês e respondo no dia seguinte ou no final do dia, né? Tendo um tempo ali para eu poder pesquisar, eu respondo isso para vocês. Durante o curso não é permitido o uso de telefone celular, então os celulares precisam estar em modo de emergência, tá? Porque você precisa estar desligado de tudo do mundo. Conselho: não se comprometam a fazer nada durante os cursos de anatomia. Quem está pensando em trabalhar em paralelo, não, porque eu vou fazer uns atendimentos à noite, se dedica 15 dias para você. São 15 dias para você olhar para os seus próprios processos, para você conseguir compreender quais são as coisas que você tem que se trabalhar. Então, esses dias, imagina assim, é um retiro que você está fazendo para você. Evita se comprometer com qualquer outra coisa, né? Se puder viajar sem filho, sem marido, e tá ali você no seu tempo, no seu mundo, no seu momento, seria o ideal, tá? O curso, ele tem... no começo, eu acho que esses processos, eles ficam um pouco mais intensos, mas depois é super tranquilo. Depois os sistemas ficam mais tranquilos. Aí tem um dia que uma pessoa sente um pouquinho mais o sistema, depois tem um dia que outra pessoa sente mais outro sistema. E aí a gente lembrar de fazer esse movimento de abraçar todo mundo ali no primeiro dia do curso, né? Essa coisa do acolhimento, de chegar no lugar de humildade, porque vão ter pessoas que estão fazendo o básico avançado digging e já caíram na anatomia. Tem pessoas que estão no Teta há mais de 5 anos e estão ali fazendo anatomia, já fizeram quase todos os cursos da técnica. Então, a gente tem ali diferentes níveis, né, de conhecimento, de aprofundamento no curso.
Então, esse lugar da compaixão, da humildade, eu sinto que é uma virtude aí que a gente vai praticar bastante durante os dias do curso, tá? Vamos fazer uma foto final? Todo mundo? Bora? Aulão pré-anatomia? Bom, eu vou ter que fazer 2 fotos porque a gente tá com 2 telas aqui, tá? Quem puder ligar as câmeras aí pra gente fazer a foto. Todo mundo ligando. Deco, Rafa, Marília, Rafael Araújo, Simone, Duda, Creuza, se puderem ligar aí para a gente poder fazer a foto todo mundo. Deco, sua tela tá laranja. Creuza e Duda, faltam só vocês. E a Rafa Araújo também, se puder. Galera, como é que vocês estão para anatomia? Todo mundo empolgado? Yeah! Vai ser massa, vai ser muito bom ver vocês aqui. Então, bora lá para a foto. 1, 2, 3 e vou fazer 2 fotos, tá? 1, 2, 3 e X. Mais uma. 1, 2, 3 e X. Aê! Boa, galera! Foi muito bom ver vocês. De quem tá aqui, levanta a mão para mim, quem tá na anatomia, só para eu saber. Levanta aqui, porque eu sei que a gente tem os convidados aqui hoje. Boa, galera. Galera da anatomia em peso. Muito bom. Quem tá aqui como convidado, né, ou tá manifestando para fazer anatomia, criador é comandado. Ó, e eu já falei assim, ó, o meu comando já foi assim, criador é comandado, que as pessoas que estão prontas para anatomia sentam na cadeira desse curso. Então, se você sentou na cadeira, esquece, é porque você está pronto para o curso, tá? E já tive algumas desistências do curso, então são pessoas que ainda não estavam prontas para fazer. Tiveram pessoas que desistiram e depois voltaram, já decidiram fazer de novo. Então, acho que chegou no momento ali, não sei se eu estava pronta, mas fiz um dia em conseguir resolver, estou pronta de novo. E aí a gente vai se falando, eu já vou mandando alguns materiais para vocês para a gente começar a aquecer os motores. E, cara, o curso vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Já fiz leitura de futuro, já percebi muitas coisas que vão acontecer, já estou trabalhando no meu campo de energia para a gente poder ter uma egrégora muito leve, muito amorosa. As meninas que vão ser suporte são fofas, amor incondicional puro. Assim, é tanta fofura que a gente fica apaixonada. São muito, muito, muito fofas, tá? Então, estou muito feliz de receber vocês no curso. A gente se encontra, né, em menos aí de 15 dias, já estamos todo mundo junto para poder fazer o curso. E espero ver vocês em breve. Super gratidão por terem vindo nessa aula. Vou subir essa aula na nuvem, vou disponibilizar um link privado dessa aula para as pessoas que não conseguiram assistir ou quem quiser reassistir a aula de novo, tá? Eu vou passar esse link para atendimento e se vocês quiserem reassistir, ela vai ficar como link privado, não vai ficar aberta no YouTube, porque a gente não pode publicar conteúdo onde a gente ensina as coisas do Teta no YouTube, tá? É só para quem vai fazer o anatomia mesmo. E é isso, super gratidão. Obrigada por terem ficado até tarde aí hoje. Um bom final de domingo para vocês e a gente se fala, se preparem para o curso. Vejo todos vocês em breve. Vou abraçar todo mundo, tem nada de Covid. Já vou abraçar todo mundo no curso, já estou avisando. A gente vai trocar de máscara a cada 2 horas, tem negócio para pôr no pé, um monte de pereco-teco lá, álcool gel em tudo quanto é lugar. Então tá todo mundo seguro já, tá bom? Então tá, espero ver vocês em breve. Grande beijo. Qualquer dúvida, tô por aqui, tá? Se trabalhem. Muito amor para vocês até lá. Beijo. Tchau, tchau.